Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos dá um trecho do profeta Jeremias. E Jeremias é um profeta num tempo difícil, porque de fato ele é colocado no meio do povo para anunciar que o estado de coisas que as pessoas estavam acostumadas a viver ia terminar. Se aproxima de Jerusalém Nabucodonosor, e o resultado dessa invasão vai ser a destruição da cidade e o exílio de Babilônia. Então ele está às portas de uma grande tragédia para aquele povo que vai precisar repensar toda a sua maneira de viver. E o profeta Jeremias aqui fala exatamente sobre a questão dos pastores, né? Existiam pastores que conduziam Israel. E é interessante porque a alegoria ela remonta ao rei Davi, né? Exatamente, porque Davi foi tirado do pastoreio para ser o rei de Israel, e a partir dele, toda essa ideia de que o reinado, na verdade, é uma ação pastoral de cuidado. É uma coisa bonita se a gente para pensar, que Deus quis que essa analogia fosse de fato vivida, né, e entendida dentro do contexto do povo. O rei não é um soberano que tem influxo e poder simplesmente sobre seus súditos, mas o rei é sobretudo a figura daquele que cuida. Se Davi é uma figura no Antigo Testamento concreta, porque era de fato pastor, Jesus no Novo Testamento vai dizer: eu sou o bom pastor. Então, assume para si uma realeza que não corresponde simplesmente àquilo que são as relações de poder humano, que não corresponde a um influxo, né, de autoridade sobre o outro simplesmente, mas que corresponde sobretudo à experiência de cuidado, de orientação, né, de testemunho sobretudo. A gente já falou disso aqui. Na vida do Novo Testamento, na experiência de Jesus, a liderança ela precisa ser testemunhal, né? Ou seja, quem quer liderar precisa, sobretudo, num primeiro momento, conduzir, né, o rebanho como exemplo de ovelha, né? Acho que na segunda carta de São Pedro, a gente escuta ele dizendo isso de maneira muito concreta, né? Forme facti gregis, dizendo aos anciãos e aos pastores, né? Dizer, conduzam o rebanho como exemplo de ovelha, para esperar aquele verdadeiro pastor, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso linguajar todo de igreja está dentro dessa lógica pastoral, né? Ou pastoril, né? Nós falamos a palavra pároco, né? Que vem do latim. Pároco quer dizer pastor, né? Paróquia quer dizer redil, quer dizer rebanho, né? A ação e a atividade na vida da igreja a gente chama de pastoral, né? Então todas essas figuras que nós encontramos hoje na nossa liturgia da palavra dizem muito a respeito de como tem que ser, né, a experiência da nossa vida, a experiência também da nossa comunidade. E assim nós olhamos para esses textos hoje, entendendo exatamente o lamento do profeta, quando de fato não encontra pastores que sejam correspondentes àquilo que é o desejo de Deus. Por isso diz e anuncia: o seu rebanho vai ser retirado de vocês, e nós vamos entregar esse rebanho a outros pastores. E ainda fala que da descendência de Davi vai nascer de fato um rei, que quer dizer: o Senhor é a nossa justiça. Então já uma profecia a respeito de Jesus. Às portas, né, dessa tragédia humana que acontece com Israel naquele tempo, Jeremias já olha lá na frente o restabelecimento da graça em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas semanas nós vamos acompanhar, inclusive, um pouquinho mais na frente, na liturgia das horas, no ofício das leituras, o discurso de Santo Agostinho sobre os pastores, né, alertando justamente a nós, padres, né,
aquilo que nós precisamos ter cuidado para vivermos uma vida também correspondente à graça que nós recebemos. E não se iludam, é muito triste quando nós nos deparamos com pessoas que não conseguem, de repente, corresponder a essa realidade da graça, e muitas vezes são motivo de escândalo mesmo aos fiéis, né? A mesma maneira que a gente se alegra com o testemunho, né, daqueles que vivem a sua experiência de vida entregue à realidade do Evangelho e que conseguem conduzir as suas comunidades dentro daquilo que é o caminho que precisa ser de fato orientado, a gente se entristece bastante também quando os testemunhos não são dados. E quando a gente se depara muitas vezes com um contra-testemunho que causa escândalo. Por isso, nós, padres, né, devemos zelar muito daquilo que foi confiado a nós, na nossa espiritualidade, no modo como nós vivemos a nossa vida, de modo a corresponder também a essa realidade da graça. Não estamos excluídos, né, das responsabilidades todas que nós temos de viver uma vida que é correspondente à realidade do Evangelho. E é de direito do povo ter a expectativa de que os seus pastores, de fato, procurem dar testemunho daquilo que falam na experiência de suas próprias vidas. E aí está o grande desafio de vivermos uma vida que seja correspondente à graça do Evangelho, de modo a podermos construir nas nossas comunidades relações, né, que estejam pautadas pelos valores evangélicos e não muitas vezes por aquilo que são as perspectivas mundanas. E aí nós olhamos hoje para essa experiência bonita da segunda leitura, que nos coloca bem claramente no que consiste esse pastoreio de Jesus, né? Ele reuniu em si a todos. Ele estabeleceu a paz. Ele, é bonito dizer, na sua carne, né, ele destruiu o muro, né, que impedia que nós pudéssemos nos relacionar com serenidade com Deus. O Senhor, na sua vida, faz com que as barreiras, de fato, sejam ultrapassadas pela realidade da graça. Na sua carne, no seu sangue, o Senhor restabelece a comunhão entre Deus e os homens. Essa condução realizada por Cristo, ela precisa ser por nós entendida para que nós também possamos viver dentro do contexto da nossa vida o que essa vinculação de fato corresponde. Ultrapassar aquilo que são as diferenças. E aqui, de uma maneira muito concreta, Paulo está falando do contexto, está em Éfeso, né? Acho que é aos Efésios, a carta de hoje, está escrevendo aos cristãos de Éfeso, dizendo justamente que já não existe uma diferença entre aqueles que vieram do paganismo e aqueles que vieram do judaísmo. Essa é uma realidade ultrapassada pela experiência da graça. E o texto diz, de tudo que estava dividido, o Senhor fez uma unidade. O caminho nosso, né, da igreja é de construir uma unidade, de ultrapassar aquilo que são as diferenças culturais, regionais, né, étnicas, no sentido de estabelecer uma verdadeira unidade em Cristo Jesus. Num outro texto, Paulo chega a escrever: já não existe mais homem, mulher, escravo ou livre, grego ou judeu. Todos nós somos uma coisa só em Cristo Jesus. A oportunidade que temos, então, de vermos restabelecido na realidade da graça aquela identidade que é única de cidadão, de uma cidadania que ultrapassa a cidadania desse mundo, que é a cidadania do céu. E, nesse sentido, a graça faz com que todos nós possamos nos identificar dentro daquilo que é o nosso universo como irmãos. A grande referência da experiência cristã é exatamente essa do estabelecimento da fraternidade universal. Os outros não são nossos adversários, os outros são nossos irmãos. Por mais empenhativo que isso seja, o caminho da igreja deve ser sempre o caminho de tentar estabelecer fraternidade. Mesmo até com aqueles que são contra nós. Mesmo até com aqueles que muitas vezes não vão nos permitir até o direito de vida religiosa
que nós queremos garantir a todos. O grande desafio está em não reagir a essas experiências como se os outros fossem os nossos adversários, mas de reagir a essas experiências justamente procurando estabelecer essa fraternidade universal. Hoje nós vemos também no texto do Evangelho essa bela referência da experiência de Jesus, né? Jesus tem realizado tantas coisas na vida de tantas pessoas e, de repente, envia os discípulos naquela primeira missão para anunciar o reino de Deus. Quando eles voltam contando todas as coisas que eles fizeram, a sensibilidade de Jesus, vamos para um lugar deserto para descansar, né? Pega os discípulos, sobe num barquinho. Não funciona muito como ele pensou, porque quem vai ali na Galileia, no Mar da Galileia, sabe que é um lago, né? Muito mais do que um mar, né? Agora, onde não tem água, um pouco da água é um mar, né? Então, está lá, entra no Mar da Galileia, mas quem está na margem consegue ver o barco, né? Para onde está indo e onde que vai parar. Então, o pessoal segue na margem. Quando eles chegam onde eles decidem parar, o pessoal já está lá esperando, né? E aqui eu acho que há uma expressão muito bonita da caridade pastoral. Quando Jesus desce da barca e vê aquelas pessoas todas ali, o texto diz, é bonito, né? Ele, ao olhar o povo, teve compaixão, né? Porque eles estavam lá como ovelhas que não tinham pastor. É forte a ideia, né? E é bonito hoje a gente parar no olhar de Jesus que tem compaixão. Tem compaixão. Eu já falei tantas vezes disso aqui, acho que vocês estão até aborrecidos de ouvir isso, mas a compaixão talvez seja um sentimento poderoso que nós precisamos aprender a ter, né? O verbo patire, né, que é o verbo sofrer, né, de onde vem a origem dessa palavra, é um patire cum, um sofrer com. A compaixão é um sofrer com. É uma solidariedade para com o sofrimento do outro. Isso é a compaixão, né? Na bem-aventurança, às vezes a gente não entende, né? Mas a bem-aventurança faz feliz aquele que chora, né? Porque vai ser consolado. O choro é, sobretudo, uma solidariedade, né? Para com o outro. É esse sofrer com. Feliz aquele que se solidariza com aquilo que é a fragilidade do outro, né? E o Senhor aqui tem compaixão dessas pessoas. E começa a ensiná-las, que é uma outra coisa muito interessante da gente pensar. Porque todo mundo acha, né? Ou todo mundo foca no milagre. O Senhor faz milagres, o Senhor cura as pessoas, o Senhor realiza maravilhas. Mas aqui o que ele se propõe a fazer com essas pessoas que vêm ao encontro dele é ensiná-las. O Senhor se coloca na condição de mestre para mostrar a elas o caminho. A grande caridade de Jesus, a grande solicitude de Jesus está para mostrar um caminho, para mostrar um percurso. Exatamente porque elas estavam desorientadas. Pessoas estavam desorientadas. Então, o que elas estavam procurando, na verdade, era um sentido para a vida delas. Era algo que pudesse, de fato, ser relevante e significativo para conduzir a vida. E aqui o Senhor se mostra como o pastor que mostra o caminho. É bonito quando a gente pensa na analogia pastoral, porque o pastor não vai atrás do rebanho, né? O pastor vai na frente mostrando o caminho. As ovelhas seguem. E aqui o ensinamento de Jesus é o mostrar o caminho, né? É o orientar essas pessoas para onde elas precisam ir. E o grande ensinamento do Evangelho, o grande ensinamento de Jesus é exatamente esse do compadecer-se, do aproximar-se, do ter compaixão dos outros, né, do realizar essa obra justamente de elevação dos outros por causa justamente do amor. É o ver, é o ter compaixão e é o se aproximar do outro. Essa é a essência, queridos irmãos e irmãs, da prática religiosa cristã. O que é que nós cristãos fazemos enquanto prática? O culto é importante? É uma maneira de nós entrarmos em contato com Deus, sermos alimentados da graça, recebermos os sacramentos que são justamente portas para nós de salvação.
Mas a verdadeira prática cristã consiste, sobretudo, na misericórdia. É aprender de Deus a sermos misericordiosos como Ele. Todo o discurso de Jesus gira em torno desse caminho de misericórdia. Toda obra de caridade é um enriquecer o outro com o dom da nossa própria vida, com o dom das nossas próprias coisas. Assim o Senhor nos mostra, a exemplo dele mesmo, como nós devemos viver a experiência da nossa vida. O próprio Paulo escreve nas suas cartas, que Jesus, embora fosse rico, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição humana. É um vir ao encontro da nossa fragilidade, é assumir a nossa condição, é a misericórdia por excelência, porque se ter misericórdia ou compaixão é colocar-se no lugar do outro, a encarnação do Verbo é o grande colocar-se no lugar do outro, assumiu a nossa condição humana, para nos mostrar justamente a partir da nossa própria humanidade o que deveria ser a nossa relação com Deus. E tudo o que Jesus faz na experiência desse mundo consiste, sobretudo, numa iniciativa de Deus de enriquecer o homem com o dom da sua própria realidade, que é divina. Assim, todas as obras, todas as ações, todas as falas de Jesus estão direcionadas nessa caridade perfeitíssima a nos mostrar que o nosso caminho tem que ser o mesmo caminho que Ele realiza como Deus. Dessa iniciativa de não ficar em si mesmo, mas de ir ao encontro do outro, nessa experiência plena que é a própria vida toda de Jesus, que chega ao extremo de oferta na realidade da cruz. Dá a vida em termos concretos, em termos concretos. Assim nos convida a sermos também como eles. Como Ele. O mandamento de Jesus é o único, Amai-vos como eu vos amei. Como eu vos amei. E como é que Jesus nos ama? Vem ao nosso encontro. Hoje, o texto do Evangelho mostra isso. Quando desce da barca, não resiste àqueles que procuram. Pelo contrário, vai lá e, redobrado de cuidado, mostra o caminho. Como nós precisamos aprender da caridade de Deus a fazer também o movimento da caridade entre nós. E, nesse sentido, nos colocarmos a serviço uns dos outros. E vou dizer uma coisa muito concreta e muito direta. Amar é servir. Amar é servir. O pai de família, como é que ama a sua casa? Como é que ama a sua família? Servindo a ela. A mãe de família, como é que ama a sua casa? Como é que ama os seus filhos? Servindo a eles. Amar é servir. Agora, o que é bonito nessa experiência do amar servindo? É porque Jesus chega em um determinado momento e diz: eu já não chamo vocês de servos, embora nós sejamos. Eu chamo vocês de amigos. Por quê? Porque vocês comungam daquilo que eu recebi do meu Pai. Porque eu dei a vocês a conhecer tudo aquilo que eu sabia. O nosso serviço não deve ser um serviço movido pela paga, Não deve ser um serviço movido por medo do Senhor. Não deve ser um serviço movido pelos interesses, vamos dizer assim, de alcançar uma experiência do céu, cobrando a Deus tudo aquilo que a gente fez. Não. O que o Senhor espera é que nós cheguemos a capacidade de servir, porque nos tornamos semelhantes a Ele. Porque criamos com Ele uma empatia, de modo a podermos pensar do mesmo modo como Ele. Porque geramos com Ele uma experiência de amizade que nos move a querer a mesma coisa que Deus quer. Por isso é bonito ver Jesus com seus discípulos nesse contexto, dizendo: eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos, porque vocês já entenderam. Entenderam que o nosso caminho, a nossa realização, a nossa vida consiste, sobretudo, num servir por amor. Por isso não é de estranhar que no final do Evangelho os discípulos saiam pelo mundo inteiro para fazer a mesma experiência que Jesus fazia.
de ir ao encontro daquelas pessoas que necessitavam escutar essa boa nova do Evangelho para a renovação da própria vida. De escutar que nós fomos visitados por Deus e que Deus realizou essa grande obra de salvação e de resgate por nós. E que cada vez que nós nos afastamos dessas verdades, nós nos afastamos da nossa própria felicidade, porque não há verdadeira felicidade sem Deus, porque não há verdadeira felicidade sem amor, porque não há verdadeira felicidade sem a prática sincera do bem. E é isso que nós somos chamados cotidianamente a praticar entre nós. Por isso, ao olhar hoje esse texto, né, que fala do pastoreio, né, sejamos todos, nos perguntemos todos, né, se nos deixamos conduzir por Deus na experiência da nossa vida e, mais ainda, se conduzimos a nossa vida no modo, né, que Deus nos conduz, ou seja, para a orientação do bem, da caridade por amor, né, se a nossa vida é conduzida nesse sentido, porque é só nos tornando parecidos com Deus na condução da nossa vida que nós vamos encontrar de fato vida e vida em plenitude. E vamos dizer, e com isso termino, ai daqueles, né, falsos pastores que na verdade ao apacentar o rebanho procuram resultado para si mesmos. Ai daqueles que se aproveitam do rebanho, né? Porque, de fato, quando nós não conduzimos o povo de Deus com as mesmas intenções que Deus conduz, o que nós realizamos não é a experiência do bom pastor, mas é a experiência de mercenário, né? Que está ali enquanto convém, mas quando vem a dificuldade, foge. Peçamos ao Senhor, sobretudo, então, né, que façamos da nossa vida uma experiência conduzida pelo testemunho e pelo exemplo do bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,